Olá, sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos falar principalmente dos juros compostos, mas também vamos resolver atividades envolvendo os assuntos que já foram vistos nas semanas anteriores. Para te dar uma força, caso seja do seu interesse, na descrição eu estou deixando links para alguns vídeos em que eu explico com mais detalhes como funcionam os juros compostos. Se você quiser, depois dá uma conferida. Muito bem, a primeira fórmula que você vê aí é a fórmula principal dos juros compostos. É importante lembrar que o montante é a soma do capital mais os juros, então para calcular os juros, basta a gente calcular a diferença entre o montante e o capital. Essas duas últimas equações que aparecem são equivalentes, eu só fiz uma manipulação dos termos. Também é importante dizer que os significados das letras são os mesmos que a gente viu lá no vídeo da semana anterior, sobre os juros simples. Observações importantes, vou repetir. A taxa de juros nos cálculos precisa estar na representação decimal. E o tempo e a taxa de juros precisam estar sempre na mesma unidade de tempo. Se a taxa é mensal, a referência temporal também precisa ser mensal. Agora deixa eu te falar uma coisa. Respira fundo aí, tenha bastante fé, porque as atividades estão muito desafiadoras, mas a gente vai junto aqui, eu vou fazer o possível para explicar tudo direitinho. Número 1. Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 6.000 a taxa de 1% ao mês? Para essa atividade, a gente vai usar essas duas fórmulas. Nesse caso, o capital é de R$ 6.000, o tempo de um semestre é equivalente a 6 meses e os juros a gente vai calcular. Além disso, a taxa de juros é de 1% ao mês, a representação decimal de 1% é 0,01, e para calcular os juros a gente vai ter que calcular o montante também. Fazendo a substituição na primeira fórmula, fica assim. O montante M é igual a 6.000 vezes 1 mais 0,01 elevado a 6. Então, M é igual a 6.000 vezes 1,01 elevado a 6. Aqui eu preciso fazer uma pausa para uma observação muito importante. Essa e outras atividades da semana 4 não foram planejadas para resolução no braço. Tem que usar a calculadora, gente, não tem jeito. Você pode usar a calculadora do celular ou do computador e seria interessante usar o modo de calculadora científica, porque esse modo permite o cálculo de potências de forma mais simples. E olha só faça arredondamentos ao fim de todos os cálculos. Se você fizer arredondamentos intermediários, o seu resultado final pode ficar muito distorcido e não representar a realidade. Mas muito bem, se você jogar essa operação inteira aí lá na calculadora científica, o resultado final, considerando até a casa dos centavos, vai ser esse aqui, R$ 6.369,12. Esse é o valor do montante. Para saber qual é o valor dos juros, a gente calcula a diferença entre o montante e o capital, ou seja, R$ 6.369,12 menos R$ 6.000. E essa diferença é de R$ 369,12. Portanto, a pessoa receberá R$ 369,12 de juros. Número 2. O capital de R$ 2.000 aplicado a juros compostos rendeu, após 4 meses, juros de R$ 165. Qual foi a taxa de juros mensal praticada nessa aplicação? Estão aí as duas fórmulas que a gente vai usar. O capital é de R$ 2.000, o tempo é de 4 meses, os juros são de R$ 165 e nós temos que calcular tanto a taxa quanto o montante. Na verdade, o montante está fácil de calcular, é só somar o capital com os juros, ou seja, o montante é igual a 2.000 mais 165, então o montante é de R$ 2.165. Agora, na primeira fórmula, fazendo as substituições, fica assim. 2.165
é igual a 2.000 vezes 1 mais i elevado a 4. O próximo passo é dividir os dois membros da equação por 2.000. Fazendo isso, a equação fica 1,0825 igual a 1 mais i elevado a 4. Como o objetivo é calcular o valor de i, a taxa, a gente tem que calcular agora a raiz quarta nos dois membros da equação. De novo, esse não é um cálculo para ser feito manualmente, tem que ter calculadora científica para isso. Muito bem, a raiz quarta de 1,0825 com a aproximação de duas casas decimais é 1,02, então 1,02 é aproximadamente igual a 1 mais i. Passando 1 para o primeiro membro, fica 1,02 menos 1, aproximadamente igual a i, então 0,02 aproximadamente igual a i. Essa é a representação decimal da taxa. Portanto, a taxa é de 2%. Então, a taxa de juros mensal, respondendo aí a pergunta, é aproximadamente igual a 2%. Agora, por que é uma taxa mensal? Porque o tempo que o dinheiro ficou aplicado, de acordo com o texto, foi de 4 meses. Número 3. Uma dívida de R$ 700 foi contraída a juros compostos a uma taxa mensal de 2% para ser quitada ao final de 4 meses. Qual foi o montante pago por essa dívida ao final dos 4 meses? Para essa questão, a gente só vai usar essa fórmula principal dos juros compostos, que nos dá o valor do montante. O capital é o valor de R$ 700 da dívida, o tempo é de 4 meses, a taxa é de 2% ao mês e a representação decimal de 2% é 0,02. O objetivo é calcular o montante. Fazendo as substituições na fórmula, fica m igual a 700 vezes 1 mais 0,02 elevado a 4. Então, m é igual a 700 vezes 1,02 elevado a 4. Observação importante. Na calculadora científica, tem que digitar essa operação inteira e só fazer arredondamentos no final, considerando ali até a casa dos centavos, porque o resultado é um valor em dinheiro, um valor em reais. Muito bem, então fazendo isso, a gente vai encontrar m igual a 757,70. Portanto, o montante pago foi de R$ 757,70. Hoje em dia, todo celular tem um modo de calculadora científica e os computadores também. Você não precisa comprar uma calculadora científica para fazer esses cálculos. E para saber como digitar essa operação que envolve potências lá na calculadora científica, é só fazer uma pesquisa rápida lá no Google que você vai ter acesso a uma grande variedade de explicações. É bem simples, não tem erro. Número 4. Flávio deixou R$ 800 aplicados por 3 anos em um fundo de investimento que remunera o capital em regime de juro composto. Se o rendimento médio desse fundo foi de 1% ao mês, quanto Carlos tinha ao final desse período? Para essa atividade, também vamos usar a fórmula principal do montante para os juros compostos. Nessa situação, o capital é equivalente a R$ 800, o tempo é de 36 meses, equivalente a 3 anos, a taxa é de 1% ao mês e a representação decimal de 1% é 0,01. Nosso objetivo é calcular o montante para saber quanto Carlos tinha ao final do período. Fazendo as substituições na fórmula, fica m igual a 800 vezes 1 mais 0,01 elevado a 36. Então, m é igual a 800 vezes 1,01 elevado a 36. Como eu já disse nas atividades anteriores, você precisa de uma calculadora científica para lançar essa operação. E, por favor, não faça arredondamentos no meio do caminho. Se você fizer direitinho, do jeito que eu falei, você vai encontrar o valor de R$ 1.144,61 para o montante. Isso significa que, ao final do período, Carlos tinha R$ 1.144,61. Número 5. Os moradores de um edifício pagam R$ 90 de condomínio mensalmente. Quando o pagamento é feito depois da data de vencimento, incide sobre o valor mensal uma multa de 15% mais juros simples de 2% por dia de atraso. Se um dos moradores pagou o condomínio 6 dias após o vencimento, qual foi o valor que ele pagou? Olha, nesse caso a gente não vai usar nenhuma fórmula de juros, só mesmo
a ideia de porcentagem e fator de atualização. Muito bem, pelo atraso, o morador vai pagar, sobre o valor do condomínio, uma multa de 15% mais 2% de juros simples por dia de atraso. Foram 6 dias de atraso, então esse cálculo aí mostra que o morador vai pagar o valor do condomínio mais 27% de taxas sobre esse valor. E o fator de atualização correspondente a um acréscimo de 27% é 1,27. Multiplicando os R$ 90 por 1,27, nós encontramos o valor de R$ 114,30. Portanto, a alternativa C é a resposta correta. O valor que o morador pagou foi de R$ 114,30. Número 6. Carlos comprou um produto e decidiu pagá-lo em 2 parcelas da seguinte forma. 50% do valor foi pago à vista no ato da compra. O restante foi pago após 1 mês e o valor dessa parcela foi de R$ 505. Sabendo que os juros compostos envolvidos nesse financiamento eram de 1% ao mês, o valor desse produto para pagamento à vista era quanto? Para resolver essa questão, uma coisa tem que ficar muito clara. Juros só são aplicados sobre o saldo devedor. Então, em uma compra com entrada, os juros só vão incidir sobre o saldo devedor, que é o valor que não foi pago à vista, que seria, no caso, aí, a próxima parcela. O fator de atualização correspondente à aplicação de juros de 1% ao mês é 1,01. E eu vou considerar que o preço do produto à vista é um preço genérico 2x. Eu poderia chamar só de x, ou poderia usar qualquer outra incógnita. Eu estou usando 2x para não ter cálculo nenhum aí envolvendo frações. Vamos lá. Como o Carlos pagou 50% do valor à vista e o valor total do produto é 2x, o valor à vista, então ele pagou metade disso, ele pagou x à vista. Então, imediatamente após o pagamento da entrada, o saldo devedor era esse, a outra metade, x. Vou usar aqui a sigla SD daqui para frente para economizar espaço, tá bom? Mas muito bem, enfim, até aquele momento não havia, então, a incidência de juros sobre o saldo devedor. Só que após 1 mês, o saldo devedor mudou. Passou a ser de x vezes 1,01, porque já houve a incidência de 1% de juros. Aí o que aconteceu? O Carlos foi lá e pagou. Se o saldo devedor era x vezes 1,01 e o texto diz que o Carlos pagou R$ 505, então x vezes 1,01 é igual a R$ 505. Para calcular o valor de x, a gente tem que dividir os dois membros da equação por 1,01. E fazendo isso, a gente encontra o valor de R$ 500 para x. Vamos lá, terminou? Não terminou ainda, mas já está quase. O valor do produto à vista é 2x. E 2 vezes x é igual a 2 vezes R$ 500, ou seja, R$ 1.000. Portanto, a alternativa A é a resposta correta, ou seja, o valor à vista é de R$ 1.000. Número 7. Uma loja vende uma impressora por R$ 1.000 à vista ou parceladamente com juros mensais de 5% em regime de capitalização composta. Alice comprou uma impressora nessa loja para pagar em 2 prestações mensais iguais. As prestações devem ser pagas em 30 e 60 dias após a compra. Um procedimento correto para calcular o valor P de cada prestação é representado por qual expressão? Olha, a gente vai bem passo a passo, essa questão é um pouco enjoadinha. O fator de atualização correspondente a juros de 5% é 1,05. Como não houve pagamento à vista, o saldo devedor depois de 30 dias da compra era de 1.000 vezes 1,05, porque já houve aí a primeira incidência de juros de 5%. Mas aí o que aconteceu? A Alice foi lá e pagou a primeira prestação, que é igual a P. Então, imediatamente após o pagamento da primeira prestação, o saldo devedor passou a ser de quanto? 1.000 vezes 1,05 menos P, já que uma prestação foi paga. Aí passou mais um mês, né? Então, 1 mês após o pagamento da primeira prestação, ou seja, 60 dias após a compra, houve uma nova incidência de 5% de juros. Então, o saldo devedor
que era 1000 vezes 1,05 menos P, passou a ser de quanto? 1000 vezes 1,05 menos P vezes 1,05. Agora vem a parte mais importante. Como as duas prestações são iguais a P, esse saldo devedor que eu acabei de mostrar é o valor da segunda prestação P. Isso pode ser representado por essa equação que você está vendo. 1000 vezes 1,05 menos P vezes 1,05 é igual a P. Portanto, a alternativa A é a resposta correta. Se eu não me engano, está faltando a letra P depois do sinal de igualdade na alternativa A lá na apostila do PET. Então, você completa, depois da igualdade você coloca a letra P. Número 8. O quadro abaixo fornece dados divulgados no site do Ministério da Saúde para os estados da região Sudeste relativos à pandemia de Covid-19. Qual estado da região Sudeste obteve menor percentual de óbitos a cada 100 mil na pandemia de Covid-19? Descreva todo o seu raciocínio. Olha, como a pergunta leva em consideração apenas os óbitos e não os casos acumulados, a resposta seria aí muito óbvia. Basta a gente olhar para a coluna de óbitos e dar a resposta. Não tem cálculo nenhum para a gente fazer. Mas para que serve então a coluna dos casos acumulados? Tá meio esquisito isso, né? Então eu decidi fazer uma coisa aí por minha conta, porque eu acho que assim faz mais sentido essa tabela ter essas duas colunas. A coluna dos casos e a coluna dos óbitos. Eu fiz uma adaptação na pergunta e ficou assim. Qual estado da região Sudeste obteve menor percentual de óbitos em relação ao total de casos acumulados a cada 100 mil na pandemia de Covid-19? Com a pergunta reformulada, a gente vai ter que relacionar os dados da coluna dos casos com os dados da coluna dos óbitos. Como que a gente vai fazer isso? É muito simples. Basta a gente dividir o número de óbitos pelo número de casos para cada estado. E é importante que no cálculo você considere uma quantidade maior de casas decimais no resultado, senão você pode ter problemas para conseguir diferenciar as porcentagens. Em São Paulo, o resultado aproximado da divisão é 0,03582, e esse valor representa 3,582%. Isso significa que aproximadamente 3,582% das pessoas infectadas morrem a cada 100 mil habitantes. No Rio de Janeiro, o resultado aproximado da divisão é 0,06787. Esse valor representa 6,787%. Então, aproximadamente essa porcentagem das pessoas infectadas morrem a cada 100 mil habitantes. Em Minas Gerais, o resultado aproximado da divisão é 0,02529. Esse valor representa 2,529%. Então, essa porcentagem das pessoas infectadas morrem a cada 100 mil habitantes. E no caso do Espírito Santo, o resultado aproximado da divisão é 0,02554. Esse valor representa 2,554%. Isso significa que aproximadamente 2,554% das pessoas infectadas morrem a cada 100 mil habitantes. Então, o Rio de Janeiro é o estado com o maior percentual. Em segundo lugar, vem o estado de São Paulo. Em terceiro lugar, o estado do Espírito Santo. E agora o que nos interessa, né? Minas Gerais fica aí em quarto lugar. Portanto, Minas Gerais é o estado da região Sudeste com o menor percentual. Essa aí é a resposta. Aí você pode estar pensando assim, mas se a gente tivesse olhado só para os dados da última coluna, a resposta também seria Minas Gerais. Sim, isso está correto, mas a classificação dos outros estados seria diferente. Na minha opinião, não faz muito sentido considerar só os óbitos sem criar nenhum tipo de relação com os casos, porque pode acontecer de um estado ter um número de óbitos aparentemente pequeno, mas relacionando os óbitos com os casos, isso poderia indicar uma taxa de mortalidade muito alta. Por exemplo, imagine um estado aí fictício com apenas 9 mortes por 100 mil habitantes, mas com um total de 10 casos por 100 mil habitantes. Apesar desses dois números serem pequenos, nesse caso,
90% das pessoas infectadas morreram. E isso seria muito assustador. Então, por isso eu relacionei o número de óbitos com o número de casos acumulados. Achei importante fazer essa observação aqui. Número 9. Um capital de R$ 505 aplicado a juros simples durante 5 meses, a uma taxa de 4% ao mês, tem um rendimento igual ao de uma outra aplicação com capitalização composta de um capital de R$ 2.500 investido durante 2 meses. A taxa de juros da segunda aplicação é igual a quanto? Nessa atividade a gente vai trabalhar com juros simples e também juros compostos. Estão aí todas as fórmulas que a gente vai precisar. Primeiro, vamos ao caso dos juros simples. Na fórmula, substituindo C por 505, a taxa I por 0,04, que é a representação decimal de 4%, e o tempo T por 5 fica J igual a 505 vezes 0,04 vezes 5. O resultado dessa multiplicação é 101. Então, o rendimento da aplicação em juros simples foi de R$ 101. Agora vamos aos juros compostos, lembrando que os juros agora também têm que ser iguais a R$ 101. Na fórmula do montante para juros compostos, eu substituí o capital C por 2.500, o tempo T por 2, então fica M igual a 2.500 vezes 1 mais I elevado a 2. Agora eu fiz o seguinte, na fórmula J igual a M menos C, eu substituí o montante M por 2.500 vezes 1 mais I elevado a 2. E substituí C por 2.500, por isso ficou aí J igual a 2.500 vezes 1 mais I elevado a 2 menos 2.500. Agora eu inverti a igualdade, observa aí, e substituí os juros J por 101. Aí fica 2.500 vezes 1 mais I elevado a 2 menos 2.500 igual a 101. Agora muita calma para resolver essa equação. Eu passei os menos 2.500 para o segundo membro, aí passam somando. Então fica 2.500 vezes 1 mais I elevado a 2 igual a 101 mais 2.500. Portanto, fazendo a soma lá, no segundo membro fica 2.500 vezes 1 mais I elevado a 2 igual a 2.601. Como o objetivo é calcular o valor de I, que é a taxa, a gente precisa dividir os dois membros dessa equação por 2.500. Fazendo isso, a gente vai encontrar 1 mais I elevado a 2 igual a 1,0404. Agora a gente calcula a raiz quadrada nos dois membros da equação e vamos considerar só a solução positiva. Aí olha só que maravilha, hein? A raiz quadrada de 1,0404 é exatamente igual a 1,02. Não precisei fazer aproximações nem arredondamentos. Então, 1 mais I é igual a 1,02. Aí a gente isola a taxa I, passa 1 subtraindo para o segundo membro, então fica I igual a 1,02 menos 1, portanto, I igual a 0,02. E a gente tem que lembrar que 0,02 é a representação decimal de 2%. Então, essa é a taxa. Portanto, a alternativa correta é a letra A, 2% ao mês é a taxa de juros da segunda aplicação, que é a aplicação em juros compostos. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 7. Se você gostou, e claro também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!